Pode Ser Mais de hoje é especialmente para você, mulher, que quer entender um pouco mais sobre investimento e educação financeira. A gente está com uma convidada que se dedica e manja muito do assunto, não é, Laura? É isso mesmo, ela vai descomplicar a sua vida em relação a finanças, tá? Você, mulher, principalmente. E dessa forma as mulheres conseguem ser mais protagonistas de sua vida e ter mais a independência financeira. Chega mais, Júlia Bissamara! Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito animada pro nosso papo. Eu amo falar sobre esse assunto, ainda mais com mulheres. Então eu tô muito feliz, obrigada pelo convite. A gente que agradece por você ter aceitado e por ter vindo. Tô muito feliz também, ainda mais porque a gente vai fazer o curso da Júlia, não é, É Laura? verdade. Vão todas aprender a investir, quero ver. Finalmente. Sim. A gente tava agora nos bastidores comentando, né, pra Júlia que a gente não sabe tanto sobre o assunto. Mas eu fui lá ver como que é o seu curso. Eu vi que eles são divididos em módulos, né? Isso. Você começa explicando os conceitos e depois vai desenrolando. Isso. Conta mais pra gente sobre o seu curso, como que começou. Legal. O curso, eu sempre falo que eu montei ele com base no que eu gostaria de ter feito quando eu estava aprendendo. Porque eu acho que às vezes você vai aprender sobre investimentos e, de fato, fica muito misturado os conceitos e você não consegue entender direito. Então, você vê sobre ações, mas aí você não entende direito o que significa a taxa Selic, aí mistura tudo. Então, ele tem meio que uma linha de raciocínio, assim, montada nos módulos para que fique mais fácil das alunas irem entendendo como os assuntos se encaixam. Aí fica muito mais simples de entender. E na verdade, ele nasceu despretensiosamente. Eu nem imaginava que eu ia ter um curso, eu nem imaginava que eu ia ensinar sobre investimentos. Nunca foi assim, não é que eu nasci achando que eu tinha o dom para esse assunto. Na verdade, eu achava que era um assunto mega inacessível. Eu achava que eu não ia ser capaz de investir. Eu não sou a pessoa de exatas, que ama números, etc. Então, eu passei por todas essas inseguranças que geralmente as minhas alunas falam que elas estão passando. Aí, por isso que eu consigo me relacionar e entender direitinho o momento que elas estão passando, que eu passei por tudo isso também. E como começou? Como começou foi com uma conversa. Eu tava conversando com 2 amigos na época que eu tava na faculdade. E eles estavam conversando sobre investimentos. E eu fiz faculdade de administração de empresas, então tem bastante gente que fala sobre esse assunto lá. Só que eram sempre homens que estavam falando sobre isso. E geralmente as mulheres nunca se envolviam na conversa. Inclusive eu nunca me envolvia porque eu sempre achava que ia ser um assunto muito difícil. E aí um dia eles estavam falando sobre isso, eu tentei me introduzir ali na conversa, mas com um tom de curiosidade. E eu fui mega mal recepcionada, eles foram super machistas, eles começaram a tirar sarro, que eu não sabia determinados termos. Então, sabe quando a mulher fala, eu gosto de futebol? Aí começa, então quem ganhou a Copa de 1900 e tararã? Querer fazer uma prova com você, assim, né? Fazer perguntas. Exato, a prova. Então veio a prova dos investimentos e eu, não entendia. Então não sabia nem responder o que eles estavam me perguntando. E aí eu me senti mega humilhada, assim, nesse dia. Mas serviu pra virar uma chavinha na minha cabeça, porque eu voltei pra casa pensando, caraca, é um assunto tão importante, eu tenho consciência de que é importante, por que eu não tô aprendendo sobre isso? E a maior parte dos caras estão, e as minhas amigas também não estão. Então, eu sentei na cadeira esse dia e comecei a estudar e fiquei, assim, apaixonada pelo assunto conforme eu ia aprendendo. Então, começou assim, comigo aprendendo pra minha vida pessoal, depois desse episódio. E comecei a fazer pesquisas entre as minhas amigas, assim, eu abria no meu close friends do Instagram, fazia enquete, vocês entendem sobre investimentos? Ia perguntando. E todas as minhas amigas não entendiam sobre o assunto, se sentiam desconfortáveis, falavam que se sentiriam inseguras falando sobre isso com um cara. Então eu comecei a perceber que tinha uma diferença muito grande falar de dinheiro para homens e para mulheres. E aí foi assim que começou. Eu comecei ensinando minhas melhores amigas e aí hoje em dia se tornou o meu trabalho. Então por isso é para mulheres. Por isso é para mulheres, porque existe uma diferença muito grande. Não é que as mulheres não têm capacidade de entender sobre investimentos. E muitas vezes as mulheres acham que elas não têm capacidade, mas não é que elas não têm capacidade. É muito mais uma questão emocional. É muito mais uma questão de se sentir insegura falando sobre isso. Tem vários tabus em torno do assunto. A maioria não foi estimulada a aprender sobre isso. Então, tem muitas alunas que falam, meu pai ensinou meu irmão, mas não me ensinou. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer.
E por isso que eu falo direcionado para mulheres, porque eu acho que tem que pegar nessa questão emocional também e criar um ambiente acolhedor. Então, quando uma mulher entra e fala, nossa, esse é um espaço só para mulheres falarem sobre investimentos, fica muito mais gostoso e elas se sentem muito mais seguras. Então, as alunas têm um grupo, elas conversam entre si. Aí uma fala, gente, eu quero fazer meu primeiro investimento, mas eu tô insegura. Daí todas motivam, daí ela faz, daí ela manda, daí comemoram. Então, eu acho que é importante ter esse ambiente, sabe? Que sensacional. Sensacional, Nossa, muito e legal. eu conversando assim com você, eu também já me senti acolhida pra... Pra fazer umas perguntas, você vai olhar e falar, que é isso, cara? pra fazer umas perguntas mais básicas, assim. Pode. Porque eu, por exemplo, tenho dinheiro na poupança Sim. e eu nunca investi. Por onde eu começo? Boa. Gente, a poupança não precisa sentir vergonha de ter dinheiro na poupança, esse é um ponto, né? A maior parte das pessoas já teve dinheiro na poupança, eu tenho dinheiro na poupança, e a gente não é ensinada a como cuidar do nosso dinheiro. Então, é normal ter dinheiro em opções que são mais básicas, digamos assim. Só que hoje em dia existem opções que são tão seguras quanto e que rendem o dobro, por exemplo, do que a poupança. Então, é super importante começar a pesquisar sobre essas opções. E para quem quer começar, eu acho que o primeiro passo é, de fato, ir adquirindo conhecimento sobre o assunto, né? Pesquisando sobre os tipos de investimentos que existem, começando por opções mais básicas. Mas, conforme você for pesquisando, já dá para começar com opções bem conservadoras e ir colocando em prática. Você não precisa ser uma mega... O que eu falo é que você não precisa ser uma mega expert dos investimentos para começar. O básico bem feito, ele já funciona muito bem. Às vezes você tem dinheiro na poupança, você consegue colocar num tesouro direto, que é um investimento super conservador, e já ter o dinheiro rendendo mais do que ele estaria na poupança, sabe? Então começa adquirindo esse conhecimento, entendendo quais são essas opções mais básicas, e aí, aos poucos você vai elaborando ali os investimentos. E a bolsa de valores é muito arriscado? Já dando aquela chutada no pau da barraca? Então, bolsa de valores, são investimentos de renda variável, né? Quando você investe em ações, por exemplo. São investimentos que você não tem previsibilidade do retorno. Então, existem duas categorias de investimentos. É como, eu gosto de fazer analogias quando eu vou ensinar. É que nem comida doce e comida salgada. Então, tem comidas doces e comidas salgadas. Essa não é a comida em si. Você não chega na padaria e fala, me dá uma comida doce. Você precisa especificar. Então, nos investimentos, existem duas categorias também. Existe renda fixa e existe renda variável. Então, existem certos investimentos que pertencem à categoria de renda fixa e certos investimentos que pertencem à categoria de renda variável. Os investimentos da bolsa de valores, as ações, etc., fazem parte da renda variável. E aí, como o nome diz variável, o tanto que você vai receber vai variar. Então, você não tem uma previsibilidade. Na renda fixa, você consegue ter uma previsibilidade do quanto você vai receber. Por isso, eles são considerados mais conservadores. Então, não é que todos os investimentos, se você vai investir na bolsa, vão ser mega arriscados. Não é 8 ou 80, existem 1000 tons entre preto e branco, né? Mas você não consegue ter essa previsibilidade entre eles. Então, vou ter algumas opções que são um pouco mais seguras e outras que são muito mais arriscadas, mas em nenhuma opção você vai saber exatamente quanto você vai receber, por isso é importante estudar bem antes de investir na bolsa. Ah, entendi. E depende do perfil da pessoa para investir em renda fixa ou variável? Sim, depende do perfil de investidora. O perfil de investidora, ele é tipo o seu signo, a sua personalidade nos investimentos. Então, por exemplo, existem investidoras conservadoras, investidoras moderadas e investidoras que são arrojadas ou agressivas. E aí é mais ou menos ali a sua personalidade nos investimentos. Então, eu quero opções mais seguras, mais conservadoras. Você é uma investidora conservadora. Então, você vai buscar ali esses investimentos que eu falei, que são da categoria de renda fixa, que são os investimentos que você consegue ter uma previsibilidade maior. Eu sou uma investidora arrojada ou uma investidora moderada. Aí você consegue ter mais investimentos de renda variável, por exemplo. Então, depende bastante do seu perfil. Por isso que é importante não seguir recomendações aleatórias e entender o que faz sentido para você, né? Para o seu perfil no mundo dos investimentos. E LCI e LCA? LCI e LCA funciona assim. São investimentos dessa categoria de renda fixa. E é muito simples de entender, gente, como que funciona a renda fixa. Funciona como um empréstimo. Então, assim como a gente consegue pegar dinheiro emprestado com o banco, nos investimentos, a gente pode emprestar dinheiro para empresas. Então, os investimentos de renda fixa são justamente esses investimentos em que você está emprestando seu dinheiro para alguma instituição.
Você pode emprestar dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro para empresas ou para bancos, para instituições financeiras. E aí, no final de um prazo, você recebe o seu dinheiro de volta com uma remuneração, que são os juros. E essa vai ser a rentabilidade do investimento. Então tem um retorno, assim. Sim, tem um retorno. Ah, não sabia. Pensa que nem um empréstimo. Então, se você pega dinheiro emprestado com um banco, você vai ter que pagar juros, né? Então, se você empresta dinheiro para um banco, você vai receber juros. Então, todos os investimentos em renda fixa funcionam assim. ILCIs e LCA são esses investimentos. E a característica deles é, você vai estar emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira e no final de um prazo você vai receber o seu dinheiro de volta com uma remuneração, que são esses juros. Caramba. Então, é assim que funciona. E é melhor emprestar dinheiro para uma empresa grande, tipo um banco que já está há muito tempo no mercado, ou um banco que começou fazem uns 3 anos? Legal. Existe uma relação entre o risco do investimento e a rentabilidade dele. Então, geralmente, quando o investimento tem um risco maior, ele precisa te pagar uma rentabilidade maior também para compensar. Então, empresas novas, então, vão Exato. pagar mais. Você já é investidora, meu amor. Você já é investidora. Porém, a empresa, como é nova, pode falir Sim. e eu posso me ferrar. Você já é investidora. Ela já tá arrasando. É isso mesmo. Então, é assim que funciona. As ações, por exemplo, você vai estar se tornando sócia de uma empresa. Então, você não está emprestando dinheiro, que nem dos investimentos de renda fixa. No caso das ações que são de renda variável, você está comprando uma partezinha de uma empresa. Se é uma empresa maior, mais bem estruturada e tem um risco menor, talvez você tenha um retorno menor com ela. E se é uma empresa menor, mais arriscada, você pode ter um retorno maior com ela, mas você também pode acabar perdendo dinheiro. Então, é essa relação que existe entre o risco e o retorno. O que não significa que se você é conservadora, você não vai ter retorno com seus investimentos. Você vai ter também. É só que quem arrisca mais, às vezes tem um potencial, essa palavra é importante, de ter um retorno maior. E por que dinheiro é considerado um tabu, principalmente entre as mulheres? Legal. Eu acho que as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, né? Então, as pessoas sentem que esse é um assunto desconfortável. As pessoas têm medo de perguntar para os amigos: quanto que você ganha? Quanto que você cobra por X? Parece que é um assunto desconfortável. E eu acho que existe muito essa ideia também de que dinheiro... As pessoas que querem ganhar dinheiro são... qual que é o oposto da palavra ambiciosa, no sentido de... É como se fosse arrogante, ganancioso. Mas nem sempre ser ganancioso é uma coisa negativa, né? Não. Ser ambicioso é uma coisa positiva. Ambicioso, porque você tem a Exato. ambição de conquistar algo, de ter mais. Exato. Então, eu acho que criou-se essa imagem de que gostar de falar sobre dinheiro ou falar sobre dinheiro é uma coisa de gente gananciosa, que só quer... Sendo que não, né? O dinheiro, ele é a ferramenta de troca na nossa sociedade. A gente precisa dele para tudo. Então, eu acho que as pessoas sentem muito receio de falar sobre isso. E quando se trata de mulheres, existe toda uma questão cultural por trás. Então, pensa até nas referências que a gente teve da mídia, quando a gente estava crescendo. Geralmente, assim, hoje em dia mudou muito, graças a Deus. Mas quando a gente assistia novela antigamente, geralmente, quando uma mulher tinha muito dinheiro, ou é porque ela ganhou do marido, ou ela era interesseira e alguma coisa assim, ou ela só gastava dinheiro. Então, raramente era uma mulher que tinha o seu dinheiro, porque ela trabalhou e conquistou ele, sabia cuidar bem dele, ou etc. Então, tem várias referências que a gente foi recebendo ao longo da nossa vida que foram fazendo com que as mulheres achassem que não tinham uma boa relação com o dinheiro, né? Homem sabe falar sobre dinheiro, mulher não sabe, mulher só sabe gastar. Tem várias mensagens assim. E muitas mulheres nem foram estimuladas a falar sobre isso. Então, isso que eu falei, né? Dentro das casas, às vezes ensinam pro menino, mas não ensinam pra menina a cuidar do dinheiro. Ou falam, a menina vai sempre depender de um homem, vai sempre depender de um marido. Então, eu acho que esse assunto foi distanciando as mulheres essas questões foram distanciando as mulheres do assunto, sendo que é um assunto tão importante, né? Sim. E isso prejudica muito a gente. Mas que bom que os tempos estão mudando. Tão mudando. E cada vez mais as mulheres Sim. estão sendo Mais protagonistas. independentes. Independentes e com interesse também, porque você tem um nicho grande aí, né? Sim. Foi um nicho que em 2023... Que você começou em que ano? Eu comecei dando os meus cursos... que eu comecei dando esses cursos presenciais para amigas, conhecidas, etc. Passei 1 ano fazendo isso de graça em 2019. E aí, em 2020, eu fui pro Instagram. Em 2021, lancei meu curso. Então, tem essa escadinha ali. Começou meio como um hobby, aí foi se tornando meu trabalho. E você fez administração na GV. Isso. Onde que começou seu interesse aí por finanças? Ah, tá.
O meu interesse por finanças, ele começou muito desse episódio que eu passei com esses colegas. Mas eu tive, dentro da minha família, eu tive bons exemplos em relação a esse assunto. Então, os meus pais, eles sempre tiveram uma boa relação com o dinheiro. Por mais que eu não tenha aprendido a investir com eles, eu acho que a gente aprende muito com o exemplo. Então, se você vê que os seus pais, eles têm muito receio de falar sobre esse assunto, é um assunto que gera muita ansiedade, provavelmente você vai pegar esses medos, essas ansiedades pra você também. Então, eu tive muita sorte também de ter uma família que tinha uma relação muito boa, assim, sabia cuidar do dinheiro, dar valor pro dinheiro e etc. Eu fui aprendendo isso por exemplo. E aí, aprender sobre investimentos foi depois desse episódio na faculdade. Bacana que você pegou uma dor que você teve e transformou em amor, né? Em uma coisa positiva. Ai, que lindo, amei essa frase. Mas é verdade, né? Foi uma dor ali que você sofreu, mas você não deixou ficar mal por causa disso. Você se reergueu, isso é muito bonito. E hoje em dia, né, ela se conecta com tantas mulheres, passando falando de finanças, né? Ensinando tanta gente. Causando um impacto bom, assim. Isso é muito bacana. Bem legal. É verdade. Não, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou muito apaixonada. E eu sempre falo que eu não sou apaixonada por investimentos. Eu sou apaixonada em falar sobre investimentos com mulheres. Então, eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu nem sei se eu trabalharia no mercado financeiro se eu não tivesse as investidoras e tivesse criado esse nicho de mulheres. Eu amo investimentos, eu amo investir. Mas, assim, para trabalhar e ser apaixonada, tá muito relacionado com o fato de eu falar disso com mulheres. Eu acho que torna tudo mais especial, sabe? Atribui um significado. Ai, que linda. E as mulheres que fazem cursos com você, elas investem em empresas que elas se identificam? Por exemplo, as empresas de capital aberto. Tem umas que são, outras que não. Geralmente, por exemplo, sei lá, se eu quero investir em uma que é uma marca de maquiagem. Geralmente elas vão pelo que elas gostam, assim, que elas acreditam naquela marca, naquela empresa, como funciona? Você tá sabendo super do assunto, tá? Ótima. Não, mas eu percebo é que as mulheres, elas gostam de entender o que tem por trás daquela empresa. Então, eu vejo que muitas mulheres gostam de entender, por exemplo, se a empresa tem algum impacto social, se é uma empresa que enfim, que tem boas políticas internas. Então, eu percebo que existe uma diferença muito grande nisso. As mulheres, elas não buscam só o lucro da empresa, elas querem entender como funciona a empresa e elas querem entender também, tô generalizando, né, mas é o que eu percebo muito entre alunas, querem entender também se aquela empresa tem um impacto positivo na sociedade. Então, acho que isso é uma coisa super legal, que eu percebo que acontece muito com as mulheres, sabe? E um ponto é que as mulheres, elas também gostam de entender bem sobre um assunto antes de investir. Então, tem até estudos que mostram que no longo prazo, as mulheres têm retornos maiores do que os homens nos investimentos. Olha! Porque mulher pensa a longo prazo, homem não. Exato. Porque mulher pensa a longo prazo. E as mulheres, elas gostam de... se eu tô investindo nisso, eu quero entender como isso funciona, entendeu? Tipo assim, eu tô investindo numa ação, não é porque o meu tio recomendou essa ação, é porque, até podem ter me recomendado, mas eu pesquisei, entendi como funciona, me senti segura em colocar meu dinheiro lá e coloquei. Então, eu percebo que as mulheres, elas têm essa característica, assim, elas não são tão impulsivas, acho que essa é a palavra. E quais são as empresas de capital aberto? Para as pessoas se localizarem. Tem muitas. Para explicar pra galera que não sabe o que é capital aberto, basicamente funciona assim. Quando uma empresa, ela quer crescer, quer expandir as operações, etc., ela precisa de dinheiro para isso, certo? E ela tem como fazer isso pegando dinheiro emprestado, só que aí, por exemplo, entram os investimentos de renda fixa. Tem como ela emitir esses títulos que a gente chama, para as pessoas emprestarem dinheiro para elas, e aí elas devolvem depois esse dinheiro com os juros. Mas se elas estão emprestando dinheiro, depois elas precisam pagar esse dinheiro de volta e pagar os juros. Então, nem sempre isso é uma coisa positiva, né, para a empresa. Então, uma outra forma da empresa arrecadar recursos, arrecadar dinheiro para conseguir expandir, é abrindo capital. Isso significa que ela está permitindo que as pessoas comprem uma pequena partezinha dela. Então, é como se fosse uma pizza. E uma pessoa, eu, por exemplo, posso comprar uma fatia dessa pizza. É uma fatiazinha bem pequena, não é que eu posso entrar na Magazine Luiza e achar que eu sou dona de lá. Mas eu tô comprando uma pequena fatiazinha da empresa. Então, tem Magazine Luiza, Americanas, enfim, tem empresas muito grandes que as pessoas consomem no dia a dia que tem capital aberto e você pode comprar uma partezinha dela. Se a gente for falar do exterior, Google, Amazon, a Disney, não tem? Apple, Tesla, enfim, tem empresas muito grandes aí que tem capital aberto. E com que valor que eu posso comprar? Gente, ações, assim, R$5, tem empresas que você consegue comprar ações, vai variar dependendo do preço daquela ação. Então, para comprar uma partezinha dessa empresa,
cada empresa vai ter um preço ali do quanto você precisa gastar para comprar uma partezinha dela, daquela ação, né? E então tem empresas que você gasta R$5, R$10, tem empresas que são R$100, mas são valores muito acessíveis para você comprar uma partezinha só, sabe? Uma ação só. Tem opções super acessíveis. E dentro da renda fixa, que são esses mais conservadores, com R$40 você já consegue começar também. O cenário exterior, tipo, tudo que a gente vive lá fora, assim, influencia muito na bolsa. Sim, muito. Principalmente nos Estados Unidos, né? Então, tudo que acontece lá fora, ou enfim, por exemplo, a pandemia, existe uma questão de demanda e oferta, que a gente fala. Funciona assim, sabe ingresso de show? Quando você sai um show muito legal, de um artista muito legal, sei lá, Justin Bieber. Aí todo mundo quer comprar o ingresso do show. Então tem muita gente querendo comprar porque tá chegando perto, é um show famoso, etc. E tem pouca oferta do ingresso, porque poucas pessoas querem vender. Os ingressos que vão estar disponíveis para venda vão provavelmente aumentar o preço. Porque tem muita gente querendo comprar e pouco ingresso sendo ofertado. Então existe essa relação entre demanda e oferta. Quando a demanda, as pessoas querendo, a quantidade de pessoas querendo comprar uma coisa é maior do que a quantidade dessa coisa que está sendo oferecida no mercado, o preço dessa coisa aumenta. Então nos investimentos acontece a mesma coisa. Com uma ação, por exemplo, se tem muita gente querendo comprar uma ação e tem poucas pessoas querendo vender essa ação, o preço dessa ação vai aumentar. E o contrário também acontece. Então, que nem se é um show, sei lá, começa a chover no dia do show e todo mundo quer vender o ingresso. Então a oferta do ingresso fica maior do que a demanda. Ninguém quer comprar. O preço do ingresso vai abaixar. Tá todo mundo querendo vender desesperadamente, que senão vai morrer com o ingresso na mão. E com as ações é a mesma coisa. Então, quando tem pouca gente querendo comprar a determinada ação e tem muita dessa ação sendo ofertada, tem muita gente querendo vender a ação, o preço dela vai abaixar. Então, isso acontece bastante. Tem vários fatores que fazem com que as pessoas queiram comprar ou vender. Então, na pandemia, por exemplo, quando acontece alguma crise, as pessoas entram em desespero e todo mundo quer vender as ações. E aí pouca gente quer comprar. Então o preço das ações baixa é o que vocês ouvem na TV. Ah, a bolsa de valores caiu, por exemplo. É isso que está acontecendo. Tem muita gente vendendo as ações e pouca gente querendo comprar, o preço delas abaixa. Na pandemia, muita gente queria comprar ações da Magalu também, não foi? Então, e lucraram com isso. E aí o preço da Magalu foi aumentando e quem comprou e vendeu quem vendeu naquela época por um valor mais alto acabou lucrando. E aí depois os preços começaram a baixar e aí muita gente perdeu dinheiro. Então é mais ou menos assim que acontece. E teve mudança de perfil, assim? Você sentiu, tipo, antes da pandemia e depois as pessoas mudaram, assim, a maneira de pensar e de agir em relação à bolsa de valores, etc? Sim, com certeza. Eu acho que a pandemia, ela levantou muito a discussão das finanças também, porque muita gente, por necessidade mesmo, muita gente perdeu o emprego, então precisou começar a olhar melhor para o dinheiro e começou a pesquisar sobre investimentos. Muita gente percebeu que se não começasse a cuidar do dinheiro, não ia conseguir se manter em determinadas situações. Então, esse assunto ficou bastante em alta, assim, na pandemia. Muita gente também começou a ficar em casa e ter mais tempo para pesquisar sobre o assunto, então aumentou muito o número de influenciadores falando sobre finanças, por exemplo, a procura por cursos. Então, eu percebo que isso aconteceu bastante. E eu acho que muita gente perdeu dinheiro também na Bolsa de Valores, acabou ficando um pouco mais cautelosa. Então, eu percebo que teve um impacto bem grande, sim. Legal. E qual que é o seu perfil de investidora? Você falou que tem alguns. Legal. Eu fiz a comparação, né, que é o seu signo, digamos assim, nos investimentos, sua personalidade, mas na verdade o perfil ele pode mudar. Então eu posso começar como uma investidora conservadora e aí ao longo do tempo, conforme eu for adquirindo conhecimento ou de acordo com o contexto ali da minha vida, eu posso ir elaborando mais os investimentos. Então eu comecei como conservadora e aí depois eu me tornei moderada. Hoje em dia eu sou mais para arrojada. Então, tá ali um pezinho entre moderada e arrojada. Você indica quem nunca investiu começar como conservadora e depois... Porque assim, eu percebo que com conservadora você não vai sair no prejuízo. Não tem essa opção. É um degrau, né? Mas se você quiser arriscar, você já vai... Mas aí você bota meio que tudo a perder, não? Então... É melhor começar como conservadora pra você ir estudando mais, ir se adaptando. É melhor? Eu acho que é interessante. Geralmente o que eu recomendo para as alunas é isso. Se você está se sentindo insegura, começa com o que é seguro. Começa, às vezes, com menos dinheiro. Então, a maior parte das pessoas já começa como investidores conservadores, mas eu acho que é, sim, interessante você começar como conservadora e, aos poucos, você ir elaborando, até para você entender como você se sente. Porque se você já começa de cara investindo em investimentos super arriscados, você nem sabe se você fica muito ansiosa com isso, se você consegue ver seus investimentos se desvalorizando e ficar tranquila, porque depois eles vão voltar a se valorizar. Porque acontece isso também, seus investimentos estarem desvalorizados não
significa que você perdeu o dinheiro na hora. Se você vender eles no momento que eles estão desvalorizados, você perdeu o dinheiro. Se você não vender, eles podem estar desvalorizados e depois voltar a se valorizar. Mas se você não tem emocional para suportar esses períodos, você pode acabar tomando uma decisão precipitada e vendendo nesse momento e aí, de fato, perdendo dinheiro. Então, eu acho que é interessante começar com opções mais seguras e aí você vai elaborando. Você coloca um pouquinho de dinheiro em opções um pouco mais arriscadas, vê como você se sente, se você fica muito ansiosa, se é uma coisa que mexe muito com o seu emocional ou se você aguenta. E aí você pode começando a elaborar mais. E aí, você consegue dizer hoje que finanças ajudou em outras áreas da sua vida também? Super, super. Eu acho que dinheiro está relacionado com todas as áreas da nossa vida. Então, mexer com dinheiro acaba mudando nossos relacionamentos com a nossa família, relacionamentos amorosos, mexe com a nossa saúde até, porque dinheiro é a ferramenta de troca da nossa sociedade. Então, tá em tudo, não tem como ignorar. Então, você pode até achar o assunto chato ou não querer, né, querer fugir dele. Só que não tem como fugir, porque ele tá em tudo. A gente precisa de dinheiro para fazer as nossas coisas. A gente precisa de dinheiro para cuidar da nossa saúde, para conseguir ter mais qualidade de vida, para conseguir realizar nossos sonhos, viajar. E ele também tá nas nossas relações, né? Se você tá morando com a sua família, por exemplo, e você não tem uma relação boa, mas você não tem dinheiro para sair, isso impacta na sua família. Se você tá num relacionamento amoroso que você é dependente financeiramente, isso vai te impactar, porque tem muitas mulheres que não conseguem sair de relacionamentos abusivos porque elas não têm ali o controle das suas finanças. Então, ele impacta em todas as áreas. E ele impacta principalmente na nossa autoestima, que é uma coisa que eu sempre falo, assim. Quando você é mulher e você começa a aprender sobre dinheiro, você começa a se sentir, assim... Eu falo que eu me sinto uma grande gostosa investindo. A gente se sente mais poderosa, né? Porque você fala, gente, é um assunto tão importante e a maioria das mulheres nunca achou que era capaz. Aí quando você começa a ver que você é capaz, você fala, caraca, eu sou capaz de aprender sobre isso. E te dá essa sensaçãozinha de, tipo, posso aprender sobre muito mais coisas, sabe? E ter controle sobre uma área tão importante é muito bom, sabe? Você entender o que está acontecendo com o seu dinheiro é muito bom, te dá um senso de controle, assim, maior sobre sua vida. Parece tão distante, né? A gente fala tanto em finanças, assim, no geral, mas parece algo tão ali, assim, no cantinho, sabe? É uma coisa que é difícil da gente tocar no assunto, assim. Eu não vejo muitas mulheres falando de finanças, essas coisas, é bem difícil. Sim, e é legal ser a mulher que desperta esse assunto. Então, assim, você não vê suas amigas conversando sobre... Levanta o assunto um dia na roda de conversa, sabe? Provavelmente a maior parte tá se sentindo aflita ou não tá sabendo como lidar com o assunto ou, enfim, tá se sentindo insegura. E, tipo, vai ser um alívio muito grande tirar esse tabu e começar a falar. Então, tem várias alunas que falam, tipo, nossa, eu comecei a aprender, aí eu ensinei minha mãe, aí eu comecei a conversar disso com a minha tia, com as minhas melhores amigas. Aí o assunto deixou de ser um tabu e hoje em dia é muito mais leve falar sobre isso. E eu acho que os homens, eles conversam com muita mais facilidade sobre muito dinheiro. mais. Até sobre o quanto eles ganham, pra ter parâmetro, etc. Total. As mulheres conversam muito pouco sobre isso. E aí, isso prejudica muito, né? A nossa Total. A gente sai perdendo, né? Vida. Querendo ou não, a gente sai Muito, perdendo. muito. Total. E por que você acredita que as mulheres falam pouco hoje em dia? Eu acho que é principalmente por essas questões culturais, sabe? Muitas mulheres não foram estimuladas a falar sobre isso. As referências que a gente teve ao longo da nossa vida, geralmente quando se fala de dinheiro, se associa isso a homens. E a questão da representatividade é muito importante. Se você não vê pessoas parecidas com você falando sobre um assunto, no seu inconsciente você vai acabar achando que o assunto não é pra você. Então você pode até, tipo assim, ser mega desconstruída e tararã, e eu acho que mulheres são capazes de tudo, mas se você não teve referências de mulheres falando sobre dinheiro, talvez no fundinho tenha alguma coisinha sua que faça você acreditar que esse assunto não é pra você. E você nem sabe por quê, mas talvez você não tenha tido outras mulheres ali pra te inspirar e pra você olhar e falar, ah, nossa, se elas conseguem, eu consigo também. Então eu acho que esse é um ponto super importante. Você tem referências de mulheres da área de investimento, finanças? Dentro de casa, assim, também. Super, super. Eu acho que, assim, conforme eu fui aprendendo, eu fui buscando muito essas referências de mulheres. Então, quando eu comecei a aprender, não tinham muitas mulheres falando sobre isso na internet, então era difícil. A maior parte dos cursos eram de homens, assim. Eu me sentia, às vezes, muito deslocada ou, tipo, não me sentia tão acolhida. Mas tem mulheres com quem eu aprendi muito. Então, tem a Natália, do Me Poupe, tem a Nath Finanças, a Astrid Lacerda, que é maravilhosa, que fala sobre organização financeira. Então, tem muitas mulheres que acabaram sendo referências, assim, pra mim, nessa trajetória.
E dentro de casa também, a minha mãe, ela também tem uma boa relação, assim, com o dinheiro. E eu sempre aprendi com ela a valorizar o dinheiro, sabe? Que não é uma coisa que nasce em árvore e você precisa cuidar. Então eu aprendi isso bastante com a minha mãe também. Você recomenda algum livro de finanças? Legal. Eu acho que, para quem tá começando, eu prefiro os livros de finanças que são sobre assuntos mais elaborados. Para quem tá começando, eu acho que é mais fácil, às vezes, você aprender por meio de cursos ou de vídeos ou etc., do que por meio de livros. Mas tem livros que são legais também. Então, a Ana Laura, que era do Explicando, ela tem um livro sobre investimentos que chama Invista Antes de Ler. A Nath Finanças tem um livro também que chama Orçamento Sem Falhas. Tem um livro chamado Psicologia Financeira, que também é muito interessante, que fala mais sobre essa parte de psicologia, assim. Então, são alguns livros legais para quem tá iniciando. Você tem um favorito, assim? Já que você é mais avançado que a gente. Eu gosto bastante desse sobre a psicologia financeira. É um livro que eu gosto bastante, Com o que o seu dinheiro, assim, você gasta mais com o quê? Nossa senhora. Vamos refletir. Gente, ultimamente eu tava gastando bastante com coisa de casa, porque eu me mudei, tava reformando tudo e né? Móveis, Você tá morando sozinha? Sim, Ai, que legal. Ou não. Eu amei. É exatamente isso o sentimento. Tem dias que é incrível e tem dias que você fala, por quê? Não, mas eu tava reformando tudo e aí eu tava gastando mais com isso. Mas geralmente eu gasto bastante com educação, com curso e etc. Ou com experiências. Então, tipo, eu gosto muito de, sei lá, pegar e fazer uma viagem, alugar um Airbnb e ficar lá de boas, ou sozinha, que eu gosto muito de fazer programa sozinha, ou com amigas, fazer programa cultural. Então, acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante. Você investe em você. Exato. A gente tem que ser o nosso maior investimento. Ai, que bacana. Legal. Sobre capital aberto, quais empresas do universo feminino que tem capital aberto, assim? Do universo feminino? Natura, por exemplo. Você diz empresas que fazem produtos. Não sabia. Isso. Natura, por exemplo, tem... A Arezzo, o grupo da Arezzo tem empresas elas têm ações na bolsa. A Laura, que é formada em moda, pode... O que você acha da Arezzo? Ah, eu gosto. Você gosta? Gosto. Eu também. Muito. Eu tenho sapatos. Eu também tenho. É bem legal. São essas que vieram na minha cabeça agora. Mas tem muitas. Gente, tem muitas empresas de capital aberto. Tem assim, sei lá, muitas. Mais Aqui de no 500. Brasil tem bastante, então. Bastante. E sim. fora tem mais, ou não? Tem ainda ou você mais. sente Tem que ainda mais. Nos é Estados meio Unidos. acirrado, assim? Não, nos Não? Estados Unidos, assim, tem, sei lá, mais de 4.000 empresas. Tem muitas empresas mesmo. Socorro, é muita empresa, muita capital empresa. aberto. É muita empresa, sim. Chocada. Empresas que você nem imagina que você usa no seu dia a dia. Aí você olha e fala, nossa! Tem capital aberto! Exato. E você investe em empresas que não são do Brasil? Sim, eu invisto no exterior também. Tem como a gente fazer... Hoje em dia é muito mais simples você investir no exterior. Tem corretoras. A corretora é tipo o supermercado dos investimentos. Então, onde você faz ali suas compras de investimentos. Tem corretoras que permitem que você invista direto na Bolsa Americana, por exemplo. Então, você consegue acessar ações da Amazon, Apple, Google, Disney, enfim, Johnson & Johnson, todas essas empresas têm ações. E eu tenho bastante, sim, porque eu acho que é importante você diversificar. Então, você ter dinheiro investido no Brasil, mas também ter no exterior, porque aí você não fica exposta só ao risco do Brasil. Quando acontece alguma coisa no Brasil e, sei lá, suas ações que estão aqui na Bolsa Brasileira se desvalorizam, você tem empresas da Bolsa Americana que acabam suportando ali essa queda. Então, é uma estratégia de proteção até para sua carteira, você investir no exterior. E o que você acha de cripto? Criptomoedas é um assunto polêmico. Eu tenho investimentos em algumas criptomoedas. São investimentos muito mais voláteis. Então, o preço deles varia muito mais. São investimentos considerados mais arriscados. Então, eu acho que não é um investimento para você investir sem ter conhecimento. Se você vai investir... Comece pelas maiores, né? Pelas que são mais conhecidas e pesquisa sobre o assunto para entender como funciona, porque muita gente acaba perdendo dinheiro por não pesquisar sobre e investir na onda. Então, todos meus amigos estão investindo em cripto, eu vou investir também. E aí acaba perdendo dinheiro. Então, é importante pesquisar antes sobre e ter uma parcela pequena do total que você tem investido nesse tipo de investimento, porque eles são mais arriscados. Então, ter uma parcelinha bem, bem menor ali, uma exposição menor se você quer ter, né? E o que você pensa sobre trader?
Esses investimentos, existem estratégias diferentes para investimentos. Então, existem pessoas que investem pensando no longo prazo ou médio prazo, por exemplo. E existem pessoas que fazem investimentos que a gente fala que são de curtíssimo prazo. Então, pessoas que compram e vendem a ação, por exemplo, no mesmo dia. Então, compram e vendem de um dia para o outro. Se você quer fazer esse tipo de investimento, na minha opinião, você precisa ter bastante conhecimento sobre o assunto. Porque muita gente perde muito dinheiro fazendo day trade, por exemplo, por não ter conhecimento. Então, quem tem conhecimento, sim, pode ganhar muito dinheiro. Mas se você vai tentar fazer ali, seguindo recomendações aleatórias, na onda, não rola. Você vai acabar perdendo dinheiro, porque você precisa ficar muito mais atenta, você precisa ter o tempo ali para analisar, você precisa entender sobre os gráficos. Então, ele tem um nível de complexidade maior e se você quer fazer day trade, por exemplo, precisa estudar para entender, porque senão você vai perder dinheiro. E aonde que a gente pode encontrar esse conhecimento? Assim, no Google mesmo? Ir atrás de curso? Aonde que a gente encontra? Eu acho que a melhor forma hoje em dia é ir buscando cursos. Então, mas sempre buscar pessoas confiáveis, porque tem muita gente, tem muito influenciador de finanças, por exemplo, assim, super irresponsável, ou que às vezes nem tem o conhecimento sobre o assunto para tá ensinando sobre aquilo. Então, busque pessoas que são referência no mercado, ou instituições que são referências no mercado, e ver ali se essas pessoas ou instituições têm cursos. Mas eu acho que é uma ótima opção para você aprender por meio de cursos mesmo. Acho que é a melhor forma. Porque se você vai aprender sozinha sobre o assunto, o conteúdo ele tá muito disperso. Então, você entra no YouTube, você vê um vídeo sobre um assunto, mas você não aprendeu antes sobre o básico, então você fica perdida. Então, é mais difícil você se encontrar. Então, no curso, você tem uma linha de raciocínio maior e fica mais estruturado. Acho que é melhor para quem tá iniciando. E o seu curso, você começou ele depois da GV? Sim, foi bem sim. Depois? Foi depois da GV, sim. Conta mais dele. Como começou a ideia? Eu comecei, quando eu comecei ensinando essas minhas amigas, né, sobre investimentos. E aí uma recomendava para outra, vinham outras mulheres perguntar sobre o assunto para mim, e etc. E eu comecei a fazer esses encontros com mulheres. Eu fazia tipo um domingo, reunia um monte de mulher na minha casa, fazia um lanchão e ensinava para elas sobre investimentos. Na sua casa começou então? Começou na minha casa. Caramba. O primeiro encontro foi na casa de uma das minhas melhores amigas, a gente sentada no chão da sala, comendo um lanchinho e ensinando para elas. Depois eu comecei a fazer na minha casa. E depois eu usava emprestado a sala de um escritório. Eu pegava emprestado e dava lá as aulas quando começaram a vir mulheres que eu não conhecia e etc. Então, eu passei um ano dando assim. E aí, nesse período, eu conseguia pegar muito quais eram as dúvidas dela e entender como deixar o assunto mais atraente. Então, eu fui montando meio que uma linha de raciocínio que funcionava, vendo quais que eram as principais dúvidas. E aí, eu fui estruturando, assim, o curso nessa época, mas eu não tinha... eu não pensava em vender ele naquela época, ele era gratuito. E aí, depois, quando eu fui pro Instagram, começaram a me pedir muito por um curso online. Só que eu sou, assim, extremamente exigente comigo mesma. Eu queria fazer uma coisa que fosse muito boa. Eu não queria fazer um negócio mais ou menos. Então, eu passei meses estruturando ele. E aí, esse curso presencial, ele tinha 3 horas. O curso online tem 40 horas. Então, eu acrescentei muita coisa nele. E aí, eu fui pensando, tipo, como que esse assunto fica mais fácil? Que analogias eu posso usar? Então, eu uso analogia das meninas malvadas, de filme. Tipo assim, tudo pra deixar o assunto mais gostoso, sabe? E aí, eu queria que fosse um curso gostoso de se ver. Eu queria que fosse, tipo, um momento de autocuidado das alunas, que elas ficassem assim, putz, tô no meu sábado livre aqui, eu quero estudar, mas vai ser um momento gostoso de estudo. Vai ser, tipo, um momento de autocuidado mesmo, leve. Aí tem aluna que manda, tipo assim, parece que eu tô vendo Netflix, sabe? Tipo, e isso me deixa muito feliz. Então, eu fiz ele pensando nisso e é isso. Ele tem 6 módulos, ele vai dando assim, desde o 0 até assuntos mais aprofundados. Então não é o primeiro que você faz, você já deu alguns antes. Ah, sim, ele já tá na 6ª turma agora. 6ª turma? 6ª turma. Que sucesso, parabéns. Obrigada. Tá com quase 5.000 alunas no curso. Qual que é a idade média das suas alunas? Mais ou menos ali dos 20 aos 35 anos. Assim, são mulheres jovens, mas eu tenho aluna de 66 anos e eu tenho aluna de, sei lá, tem meninas que mandaram mensagem que a irmã de 14 anos começou a aprender e começou a investir. Então sempre tem os pontos fora da curva. E por que a gente não aprende na escola sobre educação financeira? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que tem muita politicagem envolvida também em relação a esse assunto, a disponibilizar essas informações.
Mas é extremamente importante, né? Que as pessoas aprendam desde cedo. Então, seria muito importante que se tivesse nas escolas. Já tem iniciativas surgindo para começar a dar nas escolas. E tem algumas escolas que já fazem programas assim. Mas não são todas e acaba sendo muito prejudicial para a população como um todo, né? E tirando que a pessoa esquece, né? Que a gente tava conversando com a Cris e ela falou que o filho dela já esqueceu tudo. Sim. Esqueceu tudo já o que aprendeu, assim. O do basicão. Eu acho que quando a gente aprende, fica na cabeça. Quando a gente decora, é meio passageiro. Não, mas eu acho que não é nem questão disso. Ele era muito novo mesmo. Tipo, primeiro ano, assim. Eu acho que quando você é mais novo, tem que tratar mais sobre... uma criança, ela não consegue entender muito... Ela não consegue... Se você explicar o que é um investimento para ela, ela não vai entender. Então, é mais ela começando a entender o que é o dinheiro, qual que é o valor do dinheiro, como fazer aquelas contas básicas. Mas é importante que esse conteúdo seja ensinado quando você é mais velho também. Você tá ali no final da escola já, por exemplo. Que aí, de fato, você tem consciência de como funciona o dinheiro. Provavelmente você já tem ali um dinheirinho para gastar, se seus pais te dão uma mesada ou alguma coisa assim. Então... é super importante que falem com isso com as crianças quando elas já são mais velhas também, né? Porque daí, de fato, elas entendem o que significa o dinheiro e conseguem ir associando. Você lembra de ter aprendido alguma coisa de finanças na escola, assim? Não que eu lembre. Não que eu lembre. Eu lembro de uma aula de sociologia, que eu aprendi sobre aposentadoria. E aí, estudando na época, eu vi que não valia a pena... pagar o governo para eu aposentar. Vale mais a pena eu guardar esse dinheiro investindo. Sim. O que você pensa sobre? Eu acho também, se você for depender do governo para se aposentar, assim, é bem complicado. Tem muitas pessoas que não conseguem se manter com o valor que elas recebem. Então, é muito importante começar a pensar desde cedo a guardar dinheiro para lá na frente. E acho que tem muitas pessoas jovens que não conseguem ter essa noção de tempo, né? Parece que você tá vivendo agora, no presente, e é isso, eu vou usar meu dinheiro só para agora. Sendo que quanto antes você começa, melhor. Então, se a gente faz comparações, né, do quanto você teria lá na frente, se você não investisse, se você investisse... Com os investimentos, é como se formasse uma bola de neve. Então, cada vez vai ficando maior o montante que você tem com o passar do tempo. Então, quanto antes você começa, às vezes você fala, putz, mas eu só tenho, sei lá, R$50 para começar. Mas se você olha no longo prazo, se você olha nisso em alguns anos, esse valor ele vai ser muito maior do que se você só tivesse guardado ele. Então, é super importante. E para as pessoas jovens é muito importante ter essa consciência de que a gente tem que pensar lá no nosso futuro, na nossa aposentadoria. Eu sempre falo, é a nossa eu do presente cuidando da nossa eu do futuro. Então tem pequenas coisas que a gente consegue fazer hoje que lá na frente você nem imaginava que iam ser importantes e que aí você se agradece. Você fala, nossa, graças a Deus que eu fiz isso, que eu pensei nisso. Você pensa bastante, então, na Júlia daqui uns 40 anos, Muito. 20 anos. Sim, muito. Mas você também tem prazeres momentâneos. Super. Sim. Eu acho que um erro das pessoas é achar que investir é deixar tudo de lado. Pra, tipo assim, não gastar com mais nada, sabe? Sendo que, na verdade, não. É muito mais sobre você encontrar um balanço. O que você gasta, assim, que você fala, nossa, eu gasto com isso e é meio fútil? Tem algo? Gente, sim, muita coisa. Celular de última geração é uma delas. Sim, muita coisa. Eu acho que a palavra fútil, ela também é relativa. Porque às vezes tem uma coisa que pros outros é fútil. Pra você não, né? Mas pra você, não. Por exemplo, roupa. Falam, roupa é fútil. Só que quando eu me visto bem em determinadas situações, ou tô me sentindo bem comigo mesma, isso mexe com a minha autoestima, isso mexe com a forma que eu me posiciono em determinados lugares. Então, eu acho que o fútil, ele também é relativo. Ele é né? relativo. Sim. Então, e você, com essas coisas mais... Então, não tem nada fútil que você gasta dinheiro? Gente, com certeza tem. Eu tô tentando pensar. Mas assim, acho que principalmente bugiganga, sabe? Assim, nossa, você foi na papelaria, E passou um tempão lá. Tipo, comprou umas coisas que não precisava, assim. Você já O que eu vou tinha. fazer com isso? Eu acho que papelaria é minha perdição, uma grande perdição. Mas eu gasto, sim. Não é porque eu trabalho com dinheiro que, tipo assim, nossa, ela não gasta com nada. Zero, gente, zero. Você já foi mão de vaca ou você é? Eu já fui mão de vaca. Teve uma época que assim, quando eu comecei a aprender sobre investimentos, que sempre que eu ia comprar alguma coisa ou gastar com alguma coisa, eu ficava pensando, gente, mas esses R$50 investidos, eles iam render X%. E aí eu, assim, deixava de sair com amigos, tinha date, que eu pensava, gente, mas esses X aqui que eu ia estar gastando. Mas aí foi bem nesse período que eu tava iniciando sobre os investimentos e hoje em dia eu não sou mão de vaca.
É que eu acho que, assim, eu não gosto de gastar meu dinheiro com coisas desnecessárias. Então, eu fico incomodada quando eu sinto que eu tô gastando numa coisa que não tem, de fato, valor pra mim, que é uma coisa desnecessária. Mas quando é uma coisa que é importante pra mim, eu gasto sem problemas, estando dentro do meu orçamento, né? E quando, tipo, você entra no aplicativo do banco e tá rendendo 1,5%? Isso é bom ou isso é ruim? Isso vai aumentar? Isso vai diminuir? A gente precisa ter, tipo, uma base para entender o que é uma rentabilidade boa nos investimentos. Então, aqui todo país ele tem uma taxa básica de juros. No Brasil, é a taxa Selic. Essa é a comparação que eu gosto de fazer com a Regina George. Sabe do filme Meninas Malvadas, né? A Regina George. Ela era, tipo assim, a estudante que todo mundo copiava. Então, ela era a referência. Quando ela usava lá a roupa com a roupa cortada, todo mundo usava a roupa cortada. Quando ela anda, né? No mundo na economia, existe a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Ela é, tipo, a grande referência das outras taxas. Então, tipo, taxa de empréstimo, de financiamento, de investimento, todas acabam se baseando, se norteando na taxa Selic, que ela é definida pelo Banco Central. Então, o valor da taxa Selic é, tipo, o básico que você tem que receber. Então, quando você está olhando seus investimentos, eles têm que estar rendendo pelo menos o valor da Selic. Hoje em dia, ela está em 13,75%. Nossa, que bom, não tá rendendo absolutamente nada. Parabéns. Por exemplo, a poupança, ela tá rendendo metade do que isso. Pra quem tá rendendo metade do que esse valor da Selic atualmente. Então, por isso que é ruim. Nossa, então, tipo, não tá rendendo absolutamente nada mesmo. Realmente é bem pouco. Não tá nem cobrindo da inflação, por exemplo. Ela tem um post também no Insta dela falando sobre a taxa Selic. Eu vi, ela postou recentemente, muito bom. Sim, obrigada. E é bem dinâmico, né, seus posts? Você que faz? Alguém que faz pra você? Sim, eu sempre fiz os meus posts e hoje em dia entrou a Ju, que é a minha estagiária. Ela entrou faz um mês e aí a gente faz os posts ali em conjunto. Então ela vai pegando os temas das aulas, a gente vai discutindo, ela monta os posts e aí a gente posta. Então hoje em dia eu tenho a ajuda dela também, maravilhosa. Mas eu sempre... a gente sempre discute eles com atenção, para que não seja... Porque tem muita gente que produz esse conteúdo de uma forma muito complexa. Então, assim, uma ação é isso, isso, isso. E a gente sempre tenta descomplicar ao máximo o assunto. Então, como a gente pode trazer uma analogia para isso? Como a gente pode trazer exemplos práticos do dia a dia sobre isso? Então, a gente sempre discute juntas como fazer isso. Por exemplo, quando você vai no mercado, você tem que dar uma pensada no que você vai comprar. Então, você é esse tipo de pessoa. Sou esse tipo de pessoa. Que vai no mercado e vai com a lista, planeja. Eu vou com a lista no mercado. Eu tenho um orçamento mensal, que é o tanto que eu gasto geralmente durante o meu mês. Isso não significa aquilo que eu falei, que a gente não gasta com nada. Significa só que você não vai ter surpresas. Então, dentro do meu orçamento mensal, eu já tenho ali a média do quanto eu gasto no supermercado. E eu já tenho também ali mais ou menos a minha listinha das coisas que eu compro. É óbvio que eu compro coisas a mais. Às vezes eu chego, tenho uma coisa gostosa, eu compro. Não é você ser extremamente radical, zero isso. É mais pra você ter um norte, sabe? Então, pra você não chegar no mercado em um mês você gastou R$600 e no outro você gastou 1.200. Então, é importante. Porque às vezes, se você não tem controle nenhum, os seus gastos, eles vêm muito, muito variados no mês e isso acaba prejudicando tudo. Você usa algum aplicativo pra fazer o controle dos seus gastos? Sim, eu uso. Pode falar nome? Claro, indica aí pra gente. Tem um aplicativo chamado Mobills, é MOBILLS. Ou tem 2 Bs ou tem 2 Ls, eu acho que é 2 Ls. Mas é um aplicativo que sincroniza com o seu cartão. Então você, de crédito, e ele já puxa todos os gastos. Nossa, eu não sabia que existia isso. E ele categoriza. Então, tipo assim, isso aqui é alimentação, isso aqui é o que você gastou com roupa, isso aqui é o que você gastou com cultura. E aí ele categoriza, fica muito mais fácil de controlar. Nossa, que demais, vou baixar. Eu também vou baixar. Eu não tenho sabia. tanto controle dos meus gastos, assim, Eu comecei até agora e foi triste quando eu recebi a fatura do meu cartão. Foi bem triste. Foi bem triste mesmo. Olhar a fatura sempre é uma dorzinha no coração. Nossa senhora, eu vi meu dinheiro sumindo. Eu sei. Mas sabe o que eu acho que, assim, no começo é sofrido. Mas depois, tipo... Tô sofrendo. Você tá nessa fase. Mas depois é até legal saber, tipo, pra onde vai ser o dinheiro. Porque às vezes você não tem a menor noção. Então, tipo, depois você começa a olhar sua fatura e você fica... Caraca, eu gasto isso com Uber, por exemplo? Tipo, Nossa, assim, meu pai ficava puto comigo, porque eu gastava muito no iFood de final de semana. iFood. Tipo, ele olhava e falava, iFood. Porra, que tanto gasta no iFood? Só compra iFood? A Laura tá falando isso, mas o cartão é sem limite. Não, tem uma mesadinha ali, tem limite. É o Black, tá ligado? Não, mas iFood é uma coisa que a gente aquele gasta de metal muito. da American Express, sabe?
Aí sim. Então, Não, é mentira minha. eu sou PJ. Aham. E aí, como que eu posso pensar na minha aposentadoria? Que você... Nossa, já tá pensando em aposentar, gata? Mas não Tem é, que não é. pensar. Laura, Tem que a gente pensar? tem que pensar a longo prazo. E quando eu... Entendeu? O que vai acontecer Entendi. comigo? Sabe o que rola nos investimentos? Tem uma palavra que é muito importante, que é a diversificação. Então, a gente nunca investe todo o nosso dinheiro em só uma coisa. Precisa pensar em investimentos diferentes, porque cada investimento ele tem uma característica diferente e ele vai servir para objetivos diferentes. Então, tem investimentos que são ideais para coisas de curto prazo. Tipo assim, o dinheiro que você vai gastar numa viagem daqui a um mês, etc. E tem investimentos que eles têm vantagens que são para longo prazo. Então, é sempre interessante ter um pouco na sua carteira de cada. Então, eu tenho uma parte do meu dinheiro para esse curto prazo, as minhas coisas de agora e etc. Eu tenho uma parte mais para médio prazo ali, para uns 3 anos para cima, e eu tenho uma parte para longo prazo. E o legal do longo prazo é que para quem é jovem, você não precisa começar com muito. Então você pode ir colocando ali, sei lá, R$50 por mês. Aos poucos você vai aumentando isso, porque lá na frente tem a ação dos juros compostos, que significa que os seus investimentos basicamente vão se tornando uma bola de neve, a rentabilidade vai ficando cada vez maior. Com o longo prazo, um valor muito pequeno, ele pode acabar se tornando muito grande no futuro. Então, por isso é importante pensar, porque, gente, o tempo ele passa, ele vai passar. E ele vai passar de todo jeito. Se a gente não pensa no nosso futuro, a gente chega lá na frente e a gente não fez nada para se ajudar. E se a gente pensa nisso, tá bom, o tempo passa, o que eu posso fazer para chegar lá na frente e eu ter me ajudado? Dá para fazer uma diferença muito grande com valores que são muito pequenos hoje, sabe? E falando em futuro, onde você quer chegar? Tipo, com tudo isso, assim... Eu quero com esse tanto de informação legal. Eu quero que as investidoras se tornem uma referência, assim, de educação financeira para mulheres. Então, que eu consiga cada vez mais atingir as mulheres do Brasil e mulheres de públicos diferentes também. Então, quero desenvolver também projetos sociais no futuro, por exemplo. Acho que tem formas diferentes para conversar com as mulheres de cada realidade. Então, eu quero trazer também cada vez mais representatividade, que não seja só eu falando, que eu tenha outras mulheres fornecendo informações, que vire de fato uma plataforma de informações sobre finanças para o universo feminino, assim, que facilite cada vez mais esse mundo. Falando em universo feminino, você vai fazer um podcast, né? Vou fazer um Conta podcast. mais. O nome, Depois eu quero as tudo. dicas de vocês. Tá bom, combinado. Sim. Ele chama Entre Nós Mulheres. Eu tô fazendo com 2 amigas minhas. A Fernanda... Eu tenho uma dúvida. Sobre as investidoras, eram 2? Não. Ou sempre foi só uma? Sou eu. É só você? Sim, mas o nome tá no plural porque não é sobre a minha Você. vida como investidora. Entendi. Eu quero que passe essa sensação de que toda mulher pode ser uma investidora. Então, tipo, cria esse senso de comunidade, sabe? Ah, entendi. Então, todo mundo que tá lá seguindo pode ser uma investidora. Nós somos as investidoras. Ai, que legal. Pode continuar, te interrompi. Não, imagina. Você tava falando do podcast. Podcast. Isso. E aí eu e 2 amigas que também trabalham no mercado financeiro, a gente tinha muita vontade de falar sobre outros temas também. Acho que às vezes você fica muito taxada por um só tema. Então, eu falo sobre finanças, só vão conversar de finanças comigo. Sendo que a gente tem interesses em muitas áreas diferentes. E aí a gente vai criar um podcast para mulheres falando sobre temas relacionados ao universo feminino, sobre autoestima, sobre comunicação, sobre carreira, enfim, vai trazer convidadas também. Chama Entre Nós Mulheres. Eu e as adorei o meninas nome. também. E as meninas são de diferentes áreas, então. Não Sim. segue a mesma que você. A Fernanda, que é a que vai entrevistar junto comigo, ela é sócia de uma assessoria de investimentos, então, enfim, ela tem uma carreira super legal, ela é mega consolidada no mercado financeiro. E a Gabi, ela também trabalha no mercado financeiro e ela também trabalha em uma produtora com a parte de roteiros, etc. Então, ela vai ser a nossa roteirista e trabalhar com essa parte. Tô chocada, bem legal. Uma pergunta mais técnica, assim, que você comentou, sobre juros compostos. Me conta mais sobre isso. Assim, Legal. é uma definição, como funciona? Sim, é uma forma de calcular os juros. Provavelmente todo mundo aprendeu na escola e acabou esquecendo como funciona juros simples e juros compostos. É verdade! Lembram? Veio aqui Total. também. Matemática. 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 E a gente nem imaginava que no futuro isso poderia ajudar. Eu cabulei a sala. Alô, professora. Brincadeira, eu gostava de matemática, pô. Eu não. Eu também não era tão fã. Não, os juros compostos, eles funcionam assim. Eu vou fazer a comparação. Por exemplo, existe uma forma de você calcular. Juros é a remuneração pelo dinheiro que é emprestado.
Então, quando você empresta dinheiro para alguém, quando você pega dinheiro emprestado do banco, por exemplo, o banco não vai te emprestar dinheiro de graça. Ele vai te cobrar alguma coisa por isso, porque afinal ele está ficando um tempo sem aquele dinheiro. E o que ele vai te cobrar por isso são os juros. Os juros é a remuneração, o quanto quem está emprestando dinheiro vai receber por estar emprestando dinheiro. Então, se eu empresto dinheiro, que nem eu expliquei para vocês nos investimentos, para alguma instituição, eu preciso receber uma remuneração por isso, e são os juros. E aí existem algumas formas de calcular os juros. Então, os juros compostos, ele funciona como uma bola de neve. Por exemplo, se eu investir R$1.000, aí esses R$1.000 daqui a um mês, eles estão valendo, sei lá, R$1.100. Tem um exemplo muito, muito esdrúxulo, tá? Não vão estar rendendo R$1.100, mas finge que eles estão rendendo R$1.100. No mês seguinte, a rentabilidade não vai ser em cima dos R$1.000, vai ser em cima dos R$1.100. Então, no mês seguinte, não vai ser sobre os R$1.100, vai ser sobre os R$1.100 mais a rentabilidade. Então, ele sempre vai rendendo em cima do valor que já rendeu. É como se virasse uma grande bola de neve, cada vez você vai ganhando mais, porque ele está rendendo em cima de um montante maior, de um total maior. Não sei se deu pra deu pra entender, sim. A gente fala aumentando cada vez mais. A gente fala que no longo prazo é importante, porque essa taxa de juros, ela não vai estar rendendo em cima do valor inicial que você investiu. Ela vai estar rendendo em cima do que já rendeu dos seus investimentos. Então, quanto mais ele rende, mais vai render e vai acumulando esse valor. E o que é... Opa, pode falar. Não, eu só queria um exemplo. Tá. Um exemplo desse, daí você já tá bom, lança a braba aí. Pode deixar. Um exemplo de juros compostos, assim, por exemplo, eu compro uma fatia de uma... Seria de empresa? E existe o juro... Como que é? Não, por exemplo, você emprestou dinheiro para uma... Vamos falar dos investimentos de renda fixa, que isso fica mais claro. Você emprestou dinheiro para o governo, por exemplo. Ah, tá. Você emprestou dinheiro para o governo. Você emprestou R$1.000 para o governo e estava com uma taxa de juros de 10% ao ano. No final desse um ano, você vai ter esses R$1.000 com essa taxa de 10% em cima dos R$1.000. No outro ano, os 10% não vão ser sobre os R$1.000 iniciais. Eles vão ser sobre os R$1.000 mais os 10% do ano anterior. Então, ele vai acumulando essa rentabilidade. Então, quando você empresta dinheiro para um banco, para uma empresa, etc., a taxa de juros ela é calculada com base nos juros compostos. Mudando de assunto, porém, entanto, o que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário é uma forma de você investir no setor imobiliário sem você precisar comprar um imóvel. Então, comprar um imóvel é bem caro, né? Não é todo mundo que consegue. No caso dos fundos imobiliários, um fundo, ele funciona assim. Vários investidores diferentes colocam dinheiro num mesmo lugar, ou seja, investem nesse fundo, e vai ter uma equipe de gestores especializados que vai pegar esse dinheiro e vai comprar vários investimentos com eles. Então, é como se fosse um pacote de salgadinho misturado com um pacote de bala com balas sortidas. Então, tem várias balas diferentes que uma equipe escolheu. Então, uma equipe de investidores especializados, de profissionais, vai escolher vários investimentos diferentes. É um mix de investimentos que vão compor esse fundo. Então, vários investidores diferentes colocam dinheiro em um fundo, uma equipe especializada vai pegar esse dinheiro e vai comprar vários investimentos diferentes e montar um mix com eles, um pacote sortido ali de investimentos. E no caso dos fundos imobiliários, eles vão estar comprando imóveis. Então, tem fundos de shoppings, por exemplo. Então, eles vão comprar vários shoppings com esses fundos e você vai ganhar o dinheiro do aluguel desses shoppings, proporcional ao quanto você tem investido. Então, é um jeito de investir que você consegue ter uma rentabilidade mensal, por exemplo. Tem fundos imobiliários que todo mês te pagam um valor, que é o valor justamente do aluguel desses imóveis. E é variável. É um investimento de renda variável. E comprar terreno é um investimento? Você considera, tipo, comprar terreno e essas coisas um tipo de investimento ou não? Sim, eu não sou especialista, né, nesse assunto, mas é uma forma de você investir também, porque você pode comprar um terreno, ele pode se valorizar ou ele pode se desvalorizar no decorrer do tempo. Você pode comprar ele por um valor e lá na frente vender por um valor maior, por exemplo. Então, e geralmente aumenta ou cai? Depende. Aí pode acontecer. É variável? É variável. Porque se tiver um shopping ali do lado do terreno, pode valorizar o espaço. Pode valorizar o espaço. Se fizerem um cemitério, tá, ótimo entendi. exemplo. Pode Ótimo exemplo. Sim. desvalorizar, né? Exato, sim. Entendi. Isso que você comentou, são títulos imobiliários que você compra ou não? O dos fundos imobiliários? Existe títulos imobiliários? Ah, não. Títulos imobiliários não. Existem títulos de dívida, que a gente chama. Porque aqui a gente fiz uma caixinha de pergunta ontem, né? A gente fez no Pode Ser Mais e eu fiz no meu Isa Portioli também, no pessoal. Aí tem um diretor que me segue, que aquele lá que engaja. Responde tudo, sabe? Então ele mandou assim: onde investir? CDBDI, títulos imobiliários, que eu acho que ele falou errado, né? Poupança ou comprar um imóvel para alugar?
que você responde para ele? Eu não posso dar recomendações de investimentos sem entender o contexto da pessoa, porque investimento é isso. Tem investimentos diferentes para objetivos diferentes. Então, ele citou alguns investimentos que são completamente diferentes. Um CDB, por exemplo, que rende... Ele colocou o CDI, ele rende 100% do CDI. É uma taxa ali, que tem o mesmo valor da taxa Selic, que foi essa que eu expliquei para vocês. Ele é um investimento bom para objetivos mais de curto prazo. Então, um dinheiro que eu quero colocar ali, que eu posso tirar amanhã, por exemplo, que eu posso tirar daqui a 2 dias. Já comprar um terreno, você não pode tirar a qualquer momento. Então, são coisas completamente diferentes. E o ideal não é você ter ou um ou outro. Você pode ter vários. Então, nos investimentos, eu não tenho só um CDB, por exemplo. Eu tenho CDBs, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações. Você tem um pouquinho de cada coisa. Porque cada um vai ter sua mágica ali, sabe? Cada um vai ter uma característica diferente. E aqui tem mais uma pergunta. Vale a pena investir em ações de grandes empresas, como, por exemplo, Magalu? Não vou falar da Magalu em específico, que é isso que eu falei, eu não posso dar recomendações de investimentos. Inclusive, é um ponto importante para as pessoas saberem. Só quem tem um determinado certificado pode dar recomendações de ações. Eu não sabia disso. Qual o certificado que é? E como tem faz para conseguir? Você tem que estudar e tirar o... Fazer uma prova? Fazer uma prova, exato. É tipo uma faculdade, assim? Tipo um concurso, né? Não é uma faculdade, porque você estuda por conta própria, mas você não é um concurso também, porque você não tá competindo com pessoas. Legal. Tamo bem. Não, vocês estão tentando. É tipo um Enem. Entendeu? Entendi. É tipo uma prova. Você vai estudar e você vai tirar ela, e aí você vai se tornar um profissional que pode recomendar. Então tem vários certificados diferentes. Tem certificados para quem quer ser um assessor de investimentos, que vai montar a carteira de uma pessoa. Tem certificados para quem quer fazer recomendações de ações. Então tem muita gente recomendando na internet, por exemplo, ações que não tem o certificado. Aí como que é o nome do certificado? CNPI. CNPI. Tem vários diferentes, né? Você Mas tem o que a gente tá vontade falando de aqui ter? é o CNPI. Olha, pra mim, eu não tenho vontade de ficar indicando os investimentos individualmente, porque eu precisaria fazer atendimentos individuais com as pessoas. Entendi. E hoje em dia não é o meu objetivo, porque eu acho que eu consigo atingir mais mulheres tendo turmas de cursos e ensinando pra elas, de fato, o que significam os investimentos. Mas eu acho que no futuro, enfim, é interessante de se ter, sim, também. Mas hoje em dia não é uma coisa que eu planejo fazer esse atendimento individual, de recomendar pras pessoas. Então vale a pena investir? Em empresas grandes, sim. Se for de acordo com o seu perfil. Então, se você for uma pessoa que tem um perfil moderado para agressivo, ou seja, você consegue aguentar ali os investimentos de renda variável, porque se for investir em ações, é isso. Pode ter momentos que a ação vai estar desvalorizada e pode ter momentos que ela está valorizada. Então, se você tem o perfil e está de acordo com seus objetivos, por exemplo, se você quer só um dinheiro, você precisa que todo o seu dinheiro você consiga retirar no curto prazo, que você consiga retirar amanhã. Aí eu não recomendo que você invista em ações, porque pode estar desvalorizado amanhã. É melhor investir pensando mais no longo prazo. Então, vai depender muito do perfil da pessoa. Mas se você é uma pessoa que tem esse perfil, etc., é uma boa, sim, investir em empresas grandes. Mas aí vai depender do seu contexto, dos seus objetivos, etc. Entendi. Que conselho que você dá para quem guarda dinheiro no cofre? Pra quem guarda dinheiro no cofre. Existe, Aí né? até a poupança é melhor, gente. Porque ele tá parado, né? O dinheiro tá parado. Aí é complicado, porque se você tá deixando seu dinheiro 100% parado, o preço das coisas aumenta no decorrer do tempo. E a gente consegue observar isso indo no mercado. Você vai no mercado, você ia no mercado há 10 anos atrás e ia hoje, nem precisa ir 10 anos atrás. Você ia ano passado e vai hoje, o preço das coisas está bem diferente, as coisas estão bem mais caras. Então, se o preço das coisas está aumentando e o seu dinheiro está parado e ele não está aumentando junto, a gente chama de perder poder de compra. Então, com o mesmo valor, você está conseguindo comprar menos coisas. Se o seu dinheiro está no cofre, você está perdendo poder de compra. E isso é por conta da inflação? Inflação, estrelinha pra luz. Inflação. Então, inflação é o aumento generalizado do preço das coisas. Então, quando na economia as coisas estão aumentando de preço, a gente fala que a inflação está alta. Nesse momento, a inflação está alta. E os investimentos são uma forma da gente se proteger da inflação. Porque se o preço das coisas está aumentando, o nosso dinheiro tem investimentos que fazem com que o seu dinheiro renda acima da inflação. Então, a inflação tá aumentando em X%, o seu investimento está rendendo acima de X%. Mas pode-se dizer que o real está se desvalorizando? Sim, pode-se dizer que o real está se desvalorizando. Nossa, mas tá muito desvalorizado mesmo, né? Tá ruim o negócio. Porque se a gente for ver o preço do euro, o preço do dólar e sim. o preço do real, gente, Sim. a gente tá muito mal na fita. A gente tá mal na Sim, fita. a gente tá mal na fita, exato. Vale a pena investir por exemplo, em câmbio, assim, comprar euro, comprar dólar, vale a pena? Sim, também é uma estratégia de proteção de carteira dos investimentos, você tem investimentos em dólar. A questão é que não tem como você acertar.
a hora certa de comprar dólar. Então, não tem como prever. Nem os economistas mais incríveis e mais estudados conseguem prever exatamente como que vai estar o dólar, sei lá, daqui a 2, 3 meses. Então, o interessante quando você vai investir em dólar é comprar um pouquinho por mês, por exemplo. Então, todo mês você compra ali um pouquinho, de tempos em tempos você compra ali um pouquinho. Aí a gente fala que você vai pegar o preço médio. Então, às vezes você vai comprar no momento que ele tá mais alto, outros momentos no momento que tá mais baixo. Quando tá mais baixo, você pode comprar mais, né, valores maiores. Mas ao invés de ficar tentando acertar, tipo, vou investir tudo de uma vez. É muito mais difícil você acertar o momento certo. É melhor você ir comprando aos pouquinhos e ir formando esse preço médio ali, sabe? Tava em Londres, né? Eu pensei, mano, quem converte não se diverte. Porque é muito caro comparando com o dinheiro do Brasil. Caro. É triste. Eu acho que quando você vai viajar, você tem que separar antes um valor que você vai dedicar, você vai conseguir gastar nessa viagem. Em vez de ficar convertendo lá, você gasta esse dinheiro na sua viagem e pronto, você já decidiu que era esse valor. Então, se eu tenho, sei lá, R$2.000 para gastar nessa viagem, você faz ali a conversão, né? Troca pra moeda que você vai usar e você usa esses R$2.000. Mas se você for ficar convertendo cada água que você compra, você vai pirar e não vai conseguir curtir sua viagem. R$30 uma garrafinha de água. Exato. Mas é por aí. Então, determina antes um valor e esse valor você tá ali com o passe livre pra gastar. É melhor isso do que você ir gastando aleatoriamente e ficar convertendo tudo. Que você pode gastar muito mais do que você imaginava ou então ficar tão noiada que você não aproveita a sua viagem. Então, é melhor fazer esse planejamento. E geralmente você leva um cartão e dinheiro. Geralmente as pessoas fazem assim. Geralmente as pessoas fazem assim. Mas você planeja, tipo, toda a sua viagem em relação a dinheiro e essas coisas. Não, é isso. Não? Eu planejo um valor que eu posso gastar durante a viagem. Mas não é que assim, X dias da semana eu vou comer num restaurante, eu só posso gastar $60. Tem como fazer isso, né? Acho que depende muito da pessoa. Você tá com um orçamento menor, você tem que fazer mais planejado. Mas eu geralmente só estipulo um valor total que eu posso gastar na viagem e durante a viagem eu vou me policiando ali pra ficar dentro desse valor. Entendi. Bacana. Nossa, ela planeja tudo, né? Em relação a finanças, isso é legal. Quando eu viajei, eu também fiz um planejamento ali do dinheiro que eu ia gastar. Sim. O meu não sou o que Deu faço. certo? Deu certo. Mas na verdade eu vi quanto que eu poderia gastar por dia. E aí eu acabei, tipo, você falou que faz o valor total. Eu peguei ali uma cota por dia pra eu ter uma base. E, é uma ótima. E aí eu levei cartão e eu também levei dinheiro. Mas, por exemplo, Londres é uma cidade super tecnológica. Eles quase... Gente, eu queria comprar um cafezinho, eles não aceitavam dinheiro. Nossa. Mas eu acho que aqui tá assim também. Se dá dinheiro, não tem o troco. Oxi. Mas também tem lugar que pode ser que não aceite o cartão, né? Então você tem que estudar muito pra onde você tá indo pra ver o que vale a pena. Mas eu levei um pouco de cada, assim, dinheiro e cartão. É uma boa, eu gosto de fazer isso também. Você gosta também de fazer isso? Sim. Dividir, né? E sobre investir em comprar ouro? O que você acha sobre isso? O que você pensa? Também é considerado uma forma de proteger os seus investimentos. Então, assim, tem certos investimentos que a gente fala que eles têm correlação negativa, que é um termo um pouco mais técnico. Mas, por exemplo, tem investimentos que se a Bolsa Brasileira está se valorizando, se as ações da Bolsa Brasileira em geral estão se valorizando, tem alguns investimentos que vão estar se desvalorizando. É como se eles tivessem ali uma relação contrária. Então, quando um tá subindo, o outro tá baixando. Quando um tá baixando, o outro tá subindo. E é interessante, às vezes, ter isso na sua carteira, porque se, por exemplo, a Bolsa Brasileira tá em um momento que ela tá muito desvalorizada, se você tem investimentos que têm essa relação negativa, essa correlação negativa, esses investimentos vão estar se valorizando. Então, eles vão estar segurando sua carteira, não vai estar caindo tudo ao mesmo tempo. É uma forma de você proteger a sua carteira. Então, o ouro, ele acaba sendo uma forma também de você proteger a sua carteira, porque ele é um ativo considerado, geralmente em momentos de crise, por exemplo, as pessoas elas querem buscar as coisas mais seguras. Então, as pessoas geralmente investem mais em ouro nesses momentos de crise. O ouro acaba se valorizando, a questão de demanda e oferta que a gente conversou, né, no exemplo ali dos shows. O ouro acaba se valorizando, então esses investimentos que estão se desvalorizando, eles estão se desvalorizando, mas o ouro está se valorizando e isso acaba meio que balanceando sua carteira, assim, sabe? Trazendo um equilíbrio. E tem outro além do ouro? Dólar, por exemplo, é uma... Então, dólar e ouro, a gente fala que são esses ativos que são bons pra você proteger sua carteira. Você pensou em diamante, né? Eu tava aqui com diamante na cabeça, eu falei, será que eu falo? Mas eu pensei, você falou em ouro, eu pensei em diamante. Não, é ouro. Muito bom. Gente, eu achei muito chique pensar em diamante. Não quero passar na minha cabeça. Achei super chique. E eu e a Laura, a gente tava conversando antes de você chegar sobre cool hunting, tá certo? Cool hunting?
Co-hunting. Co-hunting. Você já ouviu falar sobre co-hunting? Gente, eu nunca ouvi falar. Então tá, então eu vou ler aqui pra você, por isso que eu tô com o celular hoje. Por isso, né? Nem me contou porque... Na prática, co-hunting é fazer uma pesquisa de tendências. É observar e coletar informações sobre padrões e novos comportamentos para fazer previsões sobre cenários que podem crescer nos próximos anos. É entender como as práticas cotidianas podem se tornar embasamento para estratégias de inovação nas empresas. Muito interessante. Então, Gostei. existem profissionais de Que co-hunting. pesquisam tendências. É praticamente isso que ela falou. Tá. E em finanças tem isso? Em finanças tem especialistas que entendem muito sobre o mercado e vão pesquisando quais são os setores que vão se valorizar, por exemplo, quais são as ações que vão se valorizar, ou então até tendências mesmo. Então, cada vez mais as pessoas têm procurado por investimentos ESG, que são investimentos que são focados mais em sustentabilidade, empresas que têm certas diretrizes mais voltadas para a sustentabilidade. Então, tem certas tendências também nos investimentos. Não sei se dá para fazer essa comparação com o co-hunting. Que talvez sejam de áreas diferentes, mas existem muitos especialistas que tentam entender o que vai acontecer no futuro com determinados investimentos. Então, tem pessoas que são especializadas em empresas do setor financeiro e vão entendendo o que vai acontecer com essa área, enfim. Então, isso de co-hunting, como a Laura falou, né? São especialistas que estudam as tendências. Por exemplo, na área da moda, tem especialistas que estudam, a cor verde vai estar mais em alta nas passarelas, porque o mundo tá pensando mais em sustentabilidade. Então, tipo, você entendendo sobre o mundo, você consegue ser mais certeiro no seu investimento. Super, sim, com certeza. Porque você vai... É isso, quando você está investindo em ações, por exemplo, você está investindo em empresas. Se você entende quais são as tendências de consumo, por exemplo, isso te ajuda a entender como que funcionam as ações dessas empresas. Então, se as pessoas estão buscando mais por tecnologia, as empresas do setor de tecnologia, provavelmente nos próximos anos vão estar se valorizando mais. Então, acho que entender sobre o comportamento das pessoas e sobre o mercado e a economia e etc. E os hábitos de consumo faz com que a gente entenda também mais ou menos o que rola com os investimentos, principalmente com ações, né, de empresas. E quais as tendências para 2023? Você sabe, assim, indicar? 24, né? Talvez. Mas a gente ainda tá em 2023. Lá, não, mas quero investir amanhã. Não, tudo bem, mas co-hunting é longo prazo. Mas, por exemplo, futuro. as tendências do audiovisual, vídeos na verticais. Porque, tipo, TikTok, tá ali tem no vídeo na vertical, que tá super em alta. Então, tipo assim, no Instagram, tendências de 2023, conteúdo mais de comédia, que tá em alta. Então, assim, o que será que tá em alta? Quais são as tendências do investimento? Tá. Eu acho que não dá pra fazer. Não dá pra ser tão claro que nem no mundo do TikTok ou moda, por exemplo. É um pouco mais difícil de pensar, porque varia muito de acordo com a economia. Então, por exemplo, quando a taxa Selic tá alta, que é essa taxa que é o norte para taxas de investimentos, de financiamentos, tem certos investimentos que eles ficam mais vantajosos. Então, por exemplo, os investimentos de renda fixa, que são esses que você está emprestando seu dinheiro para uma empresa, eles acabam pagando taxas maiores. Quando a taxa Selic começa a baixar, tem outros investimentos que acabam se valorizando. Então vai dependendo muito do que está acontecendo na economia no momento, sabe? Mas assim, para tendências no futuro, eu percebo que as pessoas estão cada vez mais interessadas em investimentos relacionados que tenham essa pegada de sustentabilidade também. Eu vejo que isso está crescendo bastante. É uma tendência, digamos, do mundo dos investimentos também. É uma tendência. Sim, é uma tendência, é uma trend. Que bacana. Será que as empresas investem mais em sustentabilidade porque elas estão se importando com o mundo ou porque vai agradar o público? Polêmico. Fica aí o questionamento pra você. Tem até um termo, né, que chama greenwashing, que é quando a empresa ela faz ações só pra meio que mascarar e pra mostrar que ela tá de fato se importando com o meio ambiente ou com questões sociais, mas na verdade é uma fachada e por dentro da empresa não tem nada a ver com isso. Então, tem bastante empresas que fazem iniciativas super legais e quando você vai pesquisar a fundo, você vê que, nossa, de fato, dentro da empresa isso está sendo implementado. Então, dentro da empresa tem diversidade, eles estão realmente fazendo programas
programas relacionados ao meio ambiente que funcionam, que têm resultados. E tem empresas que, se você vai pesquisar mais a fundo ali sobre as ações que eles estão fazendo, você vê que é uma grande fachada, né? Que assim, nossa, eles estão fazendo propaganda de diversidade, mas dentro da empresa não tem diversidade nenhuma. Ou então, esses programas relacionados ao meio ambiente, quando você vai pesquisar mais a fundo, não tem impacto nenhum de verdade. Então, eu acho que tem um pouco dos dois, sim. E tem muito mais que eu acho que são de fachada, sendo bem sincera. Eu acho que na moda tem muita coisa que é de fachada, assim. Tipo, a gente quer ser legal com vocês. Mas fingindo, tipo, não é real, entende? Sim, mas eu acho que com o tempo isso vai mudando, porque também tem estudos que mostram uma relação entre essa questão de sustentabilidade com o retorno no longo prazo. Então, empresas que têm uma preocupação com sustentabilidade, com questões sociais, no futuro elas provavelmente vão ter resultados melhores do que empresas que não têm essa preocupação. Tanto porque os consumidores estão cada vez mais preocupados com isso, então vão querer procurar mais dessas empresas, tanto por questões de sustentabilidade dentro da própria empresa em si. Então, acho que cada vez mais as empresas vão começar a se preocupar com isso, mas vão ter muitas empresas de fachada e nesse começo que esse assunto está em alta ainda também tem. Eu tô tentando entender de como a gente saiu de um lugar pro outro. A gente viajou, a conversa foi indo. Mas tá tudo meio relacionado, né? Mais ou menos. As co-huntings. Co-hunters. Já teve algum investimento que você se arrependeu? Já. Quando eu comecei a investir no comecinho, é um erro que todo mundo vai cometer. Você comprar uma ação, por exemplo, porque o coleguinha recomendou a ação. Então, eu lembro que assim, quando eu comecei a investir em ações, sei lá, tinha alguma ação que tava eu nem lembro qual que era, mas que tava todo mundo comentando, estavam todos os amigos falando e eu comprei ela, que eu não investi um valor muito grande. Você foi na onda? Fui na onda. E todo mundo, geralmente, quando começa, acaba cometendo esse erro. Quer dizer, eu espero que as pessoas agora assistam e não cometam. Mas é normal. E aí, depois eu tive que vender e se desvalorizou depois de um tempo. Mas no que você investiu? Dá pra falar? Pode falar? Não, então eu nem lembro qual que era, mas era uma ação. Eu só não lembro de que empresa que era. Mas assim, se todo mundo tá investindo, é que alguma coisa tem, né? Mais ou menos, que existe também comportamento manada nos investimentos, que é tipo assim, tá todo mundo investindo, tá todo mundo falando sobre, chega uma hora que ninguém mais sabe por que tá investindo. Não, ninguém sabe por que tá investindo. Assim, tá todo mundo investindo, mas assim, às vezes nem é por um motivo que é de fato importante, ou às vezes só tá todo mundo em desespero, que nem na pandemia, tava todo mundo em desespero, precisando ou resgatar dinheiro porque, sei lá, ficou desempregado, ou tava com problemas financeiros, ou então não queria correr risco, ou viu a bolsa se desvalorizando, as ações se desvalorizando, ficou com medo de perder ainda mais dinheiro e decidiu vender. Então, isso acontece bastante nos investimentos. Nem sempre as pessoas estão vendendo ou comprando porque aquele investimento é bom ou ruim. Às vezes é só um comportamento manada. Elas estão vendo todo mundo vendendo, entram em desespero e vendem. Ou estão todo mundo vendo e comprando, não querem ficar de fora e compram sem entender por quê. E aí tem um monte de gente que não tá entendendo por que tá investindo lá. Isso acontece bastante, inclusive. Então existe o comportamento manada. Eu não sabia que existia. Super. Um faz, todo mundo faz, mais ou menos isso. Faz, todo mundo faz. Isso acontece muito no mercado financeiro. Às vezes tem tem ações de empresas que nem são tão boas assim, que estão super valorizadas, tá todo mundo comprando. E tem ações de empresas que são muito boas e estão mega desvalorizadas, ninguém tá comprando, tá todo mundo vendendo, por comportamento manada também. Então, caramba, que curioso, eu não sabia. A maioria das suas alunas chega no seu curso com que nível de conhecimento? Básico ou zero. Básico ou zero mesmo. Básico ou zero. Básico ou zero. Imaginei. E aí, conta mais sobre as etapas do seu curso. Você começa explicando os conceitos e depois, como que é? Eu começo explicando conceitos, porque é isso. Às vezes as pessoas vão aprender sobre investimentos e elas passam direto para os investimentos, que é o caminho que parece ser óbvio. Só que se você não entende, que nem eu expliquei para vocês sobre a Selic, expliquei bem brevemente, né? Mas assim, sobre a taxa Selic. Se você não entende sobre essas palavrinhas, o que é inflação, o que é taxa Selic, o que é juros compostos, você não consegue entender depois os investimentos. Então, por isso, muitas pessoas também acham que é um assunto complicado. Porque às vezes a pessoa tentou aprender, só que ela pulou direto para essa parte. E aí, de fato, fica difícil, se você não aprendeu a base. Então, eu ensino esses conceitos. Aí, depois tem um módulo só sobre os investimentos de renda fixa. Então, sobre tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, etc. Um módulo só sobre investimentos de renda variável, ações, fundos imobiliários, tarará. Um módulo sobre investimentos no exterior e um módulo sobre como montar uma carteira diversificada. Então, elas fazem tipo uma jornada da investidora. Começam do basicão e saem sabendo como montar uma carteira. E é de graça ou é pago? O curso, ele é pago. Ele é pago? Ele é pago, é. Ele é e a pago. gente descobre o valor no site? Como funciona? O valor dele é que eu nem sei de cabeça. Eu acho que é R$897.
Sim. Que bacana. Que E são legal. quantas aulas? É tudo gravado? É tudo gravado. Ele tem, hoje em dia, acho que umas 80 aulas. enfim. Nossa senhora, é imenso. Só que as aulas, elas são curtinhas. Desesperada, tipo, Não, calma. Vai dar tudo certo. As A Laura aulas... pensando que 3 aulinhas pegava tudo. Não tava pensando em 3 aulinhas, mas também não tava pensando que era 80. Entendi, assustou. Não. Foi muito boa. Foi ótimo. Não, mas deixa eu deixar mais claro, né? Pra não parecer que a pessoa vai passar um ano fazendo ele. Muitas aulas, ao invés de fazer, sei lá, uma aula de 1 hora, eu destrincho o tema entre várias aulas menores, porque as pessoas hoje em dia têm atenção muito... A gente tem a atenção muito dispersa, né? Tipo assim, você coloca uma aula de 1 hora pra assistir, meu amor, em 30 minutos você já vai ter esquecido do que você tá vendo. É o TDAH. Exato. TDAH. Eu tenho TDA, tá? O que você tem contra? Eu falei que é o TDAH que às vezes atrapalha. Exato. Nada Mas contra. a gente... Não, todo mundo tá com a atenção muito dispersa. Então eu faço aulas menores, e aí por isso que ficam bastante aulas, só que elas são, tipo, tem aulas, sei lá, 10 minutos, de X minutos, e aí você consegue assistir elas mais rapidinho, assim. Viu? É rapidinho, Laura. Então, é brincadeira. Eu vou fazer. Eu também, Não, eu vou mas vai. fazer, eu vou fazer. Tem site? Tem o site das investidoras. É que o site, ele Pode falar pra aquela ali, ó. asinvestidoras.com.br. No site não tem tantos conteúdos hoje em dia, a gente vai até reformular o site, é mais no Instagram mesmo, que é o Instagram mesmo. as.investidoras, Vai YouTube tá que a gente embaixo. vai entrar. Ah, vocês vão entrar no Twitter, YouTube também? Vamos entrar no YouTube também. Mas aí você vai dar, tipo, umas dicas. Sim, vídeos, porque no Instagram às vezes acabam sendo vídeos mais curtos, né? Tipo assim, tem que fazer reels, tarará. Então no YouTube dá pra fazer vídeos mais compridos, aí vão ser vídeos mais completinhos lá. Já tem o canal, é o As Investidoras também. Também. Antes de você investir, seu pai já investia? Meu pai investia, assim. Então, eles sempre plantaram essa sementinha em você, assim, ou não? Sim, eu sempre vi meus pais cuidando muito bem do Do dinheiro, dinheiro, sim. O meu pai, ele até falava, deixa eu te ensinar sobre investimentos. Mas sendo muito sincera, eu não aprendi com ele porque eu realmente achava que o assunto não era pra mim. Tipo assim, ele falava, deixa eu te ensinar pra investimentos. Eu ficava, gente, eu não vou conseguir entender sobre isso. Tipo Você assim, não se achava capaz? não me achava capaz mesmo, assim. Então, tipo, ele tentou plantar a sementinha em mim e eles plantaram várias sementinhas no sentido de eu cresci com responsabilidade em relação ao meu dinheiro. Por mais que eu não investisse, eu guardava ele, eu fazia as continhas, etc. Mas eu fui só aprender depois daquele gatilho mesmo. Então não teve... Mas hoje em dia a gente conversa sobre investimentos. E desde quantos anos? Que eu comecei a investir... Nossa, eu acho que foi... Ou até antes, tipo, na sua infância você já sentia ali alguma coisa diferente? Eu sempre... Eu sou... Márcia pra quem gosta de sensitiva. signo. Pra quem gosta de signo, eu sou capricorniana. Então, assim, desde pequena, eu sempre tive um pezinho nesse assunto. Tipo, eu achava muito interessante, assim. Eu lembro que eu ganhava, sei lá, o dinheiro da cantina que sobrava. Eu guardava no cofrinho. Aí eu tinha um cofrinho, eu lembro de eu quebrando o cofrinho e contando as moedinhas. Eu lembro quando eu juntei os primeiros R$100 que eu fiquei, tipo... Nossa, eu tenho um eu sou cofre, acabei de lembrar. milionária. Você tem... Eu Vai tenho. olhar lá, Eu vou olhar. quando você tem. E tem várias moedas, tipo, de vários países, assim, que eu vou colocando. Eu não sei. Internacional. Desculpa aí, Mas cofre é muito legal. Eu tinha um de barro, aí eu quebrava ele e depois comprava um novo. E O meu aí... é uma vaca. Uma vaquinha. O irmão dela tem um cofre também, que ele ganhou numa brincadeira da família. É, mas deve ter até hoje, deve ter dinheiro lá dentro. Umas moedinhas deve ter. E aquele cofre foi muito... Todo mundo queria o Todo mundo cofre, queria o né? cofre, é. Porque o cofre foi com uma notinha dentro. tipo brincadeira de Natal, de trocar presente. brincadeira de trocar presente. Não é amigo da onça? Foi amigo da onça, É, isso mesmo. Aí o irmão dela ficou com o cofre, mas esse cofre rodou a família. Sempre tem um presente disputado. Sempre amigo da tem. onça. Parou com ele, o Pedro que ficou com o cofre. É verdade. Pois é. Não, mas eu tinha o meu cofrinho. Aí eu lembro que depois teve uma época que eu colocava esse dinheiro. Meu pai falou, não, então vamos colocar na poupança. Aí todo mês eu queria sentar com ele fazer uma planilha. Só que eu tinha, tipo assim, sei lá, R$100 lá. Aí ele, rendeu X centavos nesse mês. Aí eu ficava mega feliz. Então, assim, eu tinha um pezinho nisso, sabe? Eu gostava bastante de cuidar do meu dinheiro desde pequena. Eu só não sabia investir. Engraçado, né? Muitas vezes a gente sabe cuidar do dinheiro, a gente sabe que é importante, mas a gente não acha que a gente vai conseguir investir. Tem essa travinha na cabeça. Eu passei por isso também. E você se formou em administração. Isso, administração de empresas, E aí você seguiu a área de finanças. Todos os dias você vive... Finanças não, finanças, investimento. investimentos, E a sua família já apoia nisso?
Sim, minha família me apoiou bastante. Minha família, ela sempre me deu muita independência. Então, eles sempre confiaram muito em mim, que eu tenho discernimento para tomar minhas próprias decisões. Eles nunca foram pais que interferiram, assim, nas minhas escolhas, sabe? Tipo, eu acho melhor você fazer isso, ou essa decisão é ruim. Eles sempre me deram muito apoio, assim. Então, quando eu decidi fazer administração de empresas, eles me apoiaram, enfim. Quando eu decidi trabalhar com investimentos também, eu também sempre tive esse posicionamento de é o que eu quero fazer, eu já sou maior de idade e é isso, né? Mas eles sempre apoiaram, hoje em dia eles são muito orgulhosos, eles sempre comentam sobre isso, indicam pra amigos, meu pai fala pros amigos dele todo orgulhoso. Legal, Então é bem bonitinho, assim, é bem bonitinho. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho. Mas ele também investe? Ele também Você ensinou investe. ele, né? Não, eu não ensinei ele, mas a gente conversa sobre. Ele trabalhou no mercado financeiro por bastante tempo, inclusive. E hoje em dia ele tá indo pra área de programação, mas eu tenho um irmão mais velho. Mas a gente tinha comportamentos diferentes em relação aos investimentos. Quando ele era ao dinheiro, quando ele era menor, eu era que, tipo, guardava. E ele já se sentia mais confortável em gastar. Gastava. Ele, enfim. E às vezes eu cobrava pra fazer a lição de casa dele, eu cobrava R$16 pra fazer a lição de casa de você e de seus amigos. Aí eu fazia lá um poema. Sério? Ia juntando dinheiro. Caraca! Que legal isso. E desse momento da sua vida em diante, agora os próximos projetos é o podcast que você vai fazer com amigas. Sim. E aí você vai sair um pouquinho desse nicho, né? Sim. De investir, que você tem essa vontade, então, de expandir. Sim, eu tenho. Eu acho que dá pra fazer as coisas paralelamente, assim. Então, eu quero continuar. As Investidoras sempre vai ser meu projeto principal e eu quero continuar crescendo como empresa e os projetos, etc. Mas eu também quero. Eu gosto muito de falar sobre outros assuntos. Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, por exemplo, também. Sobre autoestima, autocuidado, questões relacionadas a mulheres. Então, acho que no podcast vai ter essa abertura para falar mais sobre esses assuntos. E no futuro eu espero conseguir conciliar assim, as duas coisas. São duas coisas que me interessam bastante. Mas as Investidoras sempre vai ser. Sempre não, né? Que a gente nunca sabe, mas é a minha grande prioridade, é a minha grande paixão, assim. E você se vê onde daqui 5 anos, mais ou menos? Daqui a 5 anos, eu vejo a empresa com bastante. Eu só tenho. Todas as mulheres que trabalham comigo todas as pessoas que trabalham comigo são mulheres. Então. Legal. Bacana. Sim, só mulheres. Então eu vejo. Eu tava até comentando com a Ju hoje, porque a gente viu a foto de uma empresa que. O público, ele era. Os sócios, eles eram só homens. Era uma mesa com, sei lá, 30 homens, assim. Aí a Ju falou: um dia vai ser a das Investidoras, só que só com mulheres. Então eu espero que daqui a 5 anos tenham mais mulheres trabalhando nas Investidoras, que a gente esteja atingindo cada vez mais mulheres. Tenha cursos diferentes, com professoras diferentes também, outras mulheres ensinando sobre isso, porque eu acho que é importante também trazer mais representatividade, mulheres que têm outros contextos, outras histórias e etc. para dentro. Fazendo cursos, quero muito fazer eventos presenciais lá na frente também. E o podcast também, espero que ele esteja dando bem certo. Que demais. São quantas mulheres hoje trabalhando com você? Hoje em dia eu tenho a Ju, que trabalha comigo full time, assim, que é estagiária. E aí eu tenho algumas equipes que trabalham em frentes diferentes. Então tem a parte da assessoria, por exemplo, eu tenho assessoria de imprensa e assessoria de publicidade. Tem a parte que cuida da estratégia de lançamento do curso, que também são, sei lá, umas 10 mulheres que trabalham nessa parte assim. Então tem frentes diferentes. Então comigo 100% tem a Ju, e aí tem a parte do curso de lançamento, etc, estratégia de assessoria e da publicidade. Que legal. Nossa, ela gera renda pra uma galera aí, né? Contrata uma galera. Que legal. Que legal. Demais. Gostei muito dessa também. conversa. Eu amei o papo. Que bom, Você quer falar mais gente. alguma coisa? Que ficou aí uma pulguinha atrás da orelha? Fica à vontade. Não, acho que é só falar ali para as mulheres que estão me assistindo. Espero que tenha despertado essa pulguinha, né? Que provavelmente muitas mulheres que estão ouvindo nem imaginavam que poderiam investir ou achavam que o assunto era muito distante. Então eu quero despertar esse interesse de, talvez seja para mim sim, e que vocês se sintam acolhidas. Espero que gostem e que se tornem investidoras. E que o básico bem feito funciona, que é uma frase que eu falo. Então você não precisa se tornar a Jedi dos investimentos se você não quiser. Mas só tirando o dinheiro da poupança e já fazendo ali um básico e pensando no seu futuro, você já consegue fazer uma diferença muito grande. Então não precisa ir para um 880, ou não faço nada, ou sou uma especialista
especialista. Você pode, né, fazer o que cabe dentro da sua realidade. E no seu curso, as suas alunas te enxergam como uma amiga ali, né? Ensinando. Sim. Isso que é muito bacana. É uma proximidade, né? É uma proximidade. A gente criou uma relação gostosa. E a gente vai fazer o curso dela, assim, é muito legal, né? Sim, a gente já falou aqui com ela, tipo, pessoalmente, um privilégio. Fala. Privilégio. E é legal, tipo, que ela tem quase a nossa idade. Você tem 25. 25. Ela tem quase a nossa idade. Quase a nossa idade. Ela tá mais próxima de você, tá? Eu tenho 23, a Laura tem 22. E bacana também que você incentiva, assim, a sororidade, as mulheres seguirem juntas, né? Sim. Porque, Unidas. tem tanta rivalidade feminina no universo, né? Sim. Entre a mulherada, a galera compete. E, tipo, os caras são mó brothers um dos outros. Tipo assim, são irmãos. E as minas tudo competindo. Eu acho um absurdo isso. Sim. Então, eu acho, não, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Por incentivar a sororidade, Obrigada, a mulherada a caminhar junta. Mas posso falar? Eu acho que assim, a gente é muito estimulada a essa questão da competitividade feminina, mas quando as mulheres se unem, eu acho que elas criam laços ainda mais fortes. Porque a gente tem essa sensibilidade e consegue conversar sobre vulnerabilidade, sobre inseguranças, etc. Então, hoje em dia, por exemplo, essa rede que eu criei, tanto das alunas quanto de amigas ou parceiras de trabalho, existe, assim, um nível de apoio e de ajuda que eu acho, tipo, uma das coisas mais lindas do mundo, assim, que é o que faz eu amar muito o meu trabalho. Então, as pessoas que mais me incentivam hoje em dia são mulheres. Então, existe esse lado da competitividade, mas quando a gente consegue sair dele e criar realmente a nossa rede de apoio, cara, é muito legal. A gente consegue criar uma relação muito legal, porque as mulheres, elas conseguem se abrir muito bem, falar muito bem sobre as vulnerabilidades e se apoiar de uma forma muito bonita. Então, criem essa rede de apoio. Somos mais fortes juntas, Somos. né? Muito mais fortes juntas, exato. Ai, que maravilhosa. Muito obrigada. Amei, gente. Amei. Vamos, Eu galera, também mulheres. aprendi muito. Vamos, galera, mulheres. Eu aprendi muito com você. Que bom. Assim, aprendi o básico do básico, né? Vou melhorar, vou evoluir, prometo. Vai fazer o curso. Eu vou fazer o curso também e, nossa, já admiro. Também. Virei sua fã, você é maravilhosa. Obrigada por hoje, foi uma troca muito legal. Muito legal. Eu aprendi amei bastante. também, foi uma delícia bater esse papo com você. Já peguei os insights aqui pra quando eu tiver um podcast, que vocês fazem isso muito bem, de ser entrevistados. A gente muito troca obrigada. mais ideia. Agora a gente vai comer um lanchinho. A gente bate um papo. Como é fazer um podcast. Eu quero as dicas. Eu quero as dicas. E ó, Obrigada. A gente que agradece. eu vou acompanhar seu podcast também, viu? O meu Instagram das investidoras é @as.investidoras, lá que eu ensino sobre os investimentos, etc. Tem a minha rede pessoal, que é @juliasamara, que às vezes eu trago temas mais leves, que não tem a ver com investimentos. E o do podcast, que é @Entre Nós Mulheres Hub. 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 Entre Nós Mulheres Hub. Então essas são as 3 principais redes. E no YouTube ou outros lugares é sempre As Investidoras que tá o nome. Maravilhosa. Vai aparecer na Muito tela, obrigada. vai aparecer na tela Vai também. aparecer na tela Vamos também. divulgar as nossas também. Bom, a gente tá no Instagram como @pode ser mais, no TikTok @pode ser mais, no YouTube @pode ser mais, socorro. O meu pessoal é @Laura Portioli. O meu pessoal é @Isa Portioli. A gente se encontra por lá, né? A gente se vê por aí, galera. A gente se vê por aí. Até a próxima. Um grande Tchau, beijo. beijo. Até mais.